Olá, paz do Senhor a todos. Os deveres do marido. Tanto homem como mulher receberam de Deus atribuições para a vida familiar. Algumas iguais, algumas diferentes. Por exemplo, ao criar a mulher para ser uma adjuntora do seu próprio marido, Gênesis 2,18, o Pai Celeste definiu o papel do homem como cabeça ou governo do lar. E é justamente por esse aspecto que queremos começar abordando os deveres do marido. Também encontramos nas Escrituras ordens claras sobre a responsabilidade do marido de amar, honrar sua esposa. Efésios 5,25. O que separamos como um papel ainda distinto ser amante físico de sua mulher. 1 Coríntios 7, 3 e 5. Entendemos ainda que quando criou o homem e estabeleceu no Éden, o Senhor deu-lhe duas distintas funções, lavrar e guardar o jardim. Gênesis 2,15. Logo mesmo antes de criar a mulher e estabelecer a família que já existia em seu propósito eterno, o Criador definiu o papel do homem como provedor e protetor de sua família. Portanto, os 5 principais deveres do marido de procurar agradar e fazer sua mulher são: primeiro, ser o cabeça do lar. Segundo, amar sua esposa. Terceiro, ser amante sensual de sua esposa. O quarto, ser provedor. E o quinto, ser protetor. O marido deve ser o cabeça do lar. Alguns homens erroneamente interpreta sua função de cabeça do lar como uma posição em que os outros, principalmente sua própria esposa, deve reconhecer, mas quando falamos dos deveres do marido, queremos enfatizar o papel que ele, o homem em casa, devem cumprir. É lógico que parte dos deveres da esposa é reconhecer e submeter que essa posição do marido. Mas há alguns homens que querem que os outros reconheçam nele um cargo que eles mesmos nunca assumiram. A negligência de muitos esposos empurra suas esposas a assumirem deveres e funções que não pertencem a elas. E no fim, muitos deles ainda reclamam de alguém ter usurpado sua posição. Portanto, repito, o propósito deste ensino é ajudar aos maridos a entenderem o que eles precisam fazer quando a responsabilidade do governo que lhe foi dada pelo Senhor. Vamos pela Bíblia. Quero, entretanto, que saibas ser Cristo o cabeça do homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, 3. A importância do assunto é destacada na expressão usada pelo apóstolo, que saibas que não podemos ignorar os princípios divinos para o funcionamento da família. Um deles é o homem como governador do seu lar. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Efésios 5, 23. É claro que o assumir a função de cabeça do lar também exigirá que o marido venha saber como fazer isto. Falaremos sobre esta questão depois de definir qual é o nível da autoridade que o Senhor determinou que o homem exercesse em sua própria casa. Qual é a autoridade do marido sobre sua esposa? Há uma verdade bíblica que tem sido pouco compreendida por muitos casais cristãos. Trata-se da questão da autoridade do homem sobre sua esposa e sobre sua casa. Começando pela relação do marido e mulher. Este é o primeiro nível vivido antes e depois de chegada dos filhos. A palavra de Deus nos mostra claramente que a mulher, enquanto na condição de filha, estava sob a autoridade de seu pai. Esta autoridade dada ao pai ao direito de validar ou não o voto que sua filha fazia ao Senhor. Vamos ver os 30, de 1 a 5. Agora,
Perceba que, na continuação, instrução divina sobre a questão dos votos, não num texto bíblico, e num dos textos bíblicos, que o homem, ao casar-se, assume diante de Deus exatamente a mesma autoridade que o pai tinha sobre sua filha, quando vivia com seus pais como solteiro na sua casa. Ao casar-se, o marido passa então a ter a mesma autoridade válida ou não os votos de sua esposa. Vamos ver no Antigo Testamento. Pode continuar lendo em Números 30, de 6 a 15. Num dia depois de realizar uma cerimônia de casamento, isso era válido como hoje mesmo nós fazemos. Hoje, quando se casa, o pai da noiva leva a noiva até ao altar e ali entrega a filha ao marido, ao seu esposo. Nesta ocasião, quando as mulheres ouvem falar a submissão do marido, só depois de serem adultas, provavelmente vão reagir de forma contrária ao conceito que parece ser domínio ou controle, quando na verdade retrata de proteção. O que o pai, que é seu protetor, que é seu líder, e seu provedor, que é o pai, depois de casar passa a ser o marido. O líder é que não abusa da autoridade que tem, é a grande bênção de Deus. E desde sua infância ela está sendo preparada para que um dia esta autoridade seja repassada e abençoada, que não seja abusiva de seu pai, esteja transferida ao seu marido no casamento, que é a ocasião do casamento, que quando o pai leva a filha ao altar, entrega toda a autoridade dele ao esposo, tá? Autoridade e autoritarismo, o que é isso? A Bíblia faz uma clara distinção entre autoridades ou autoritarismo, que pode definir como sendo uso errado ou abuso da autoridade, segundo o dicionário língua portuguesa. Autoritário é alguém que se afirma uma autoridade forte, ditatorial, dominada e dominador, impulsivo. Assim como Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça do homem, em 1 Coríntios 11:3, como exercício de uma autoridade abençoadora e não dominadora ou ditadora, assim também deve ser o exercício da autoridade do marido no lar, não ditador, O Senhor Jesus ensinou que os valores do reino de Deus são diferentes dos valores desse sistema mundano e da nossa inclinação carnal. Ele claramente advertiu-nos não buscar dominar aos outros e nem tampouco usarmos de autoridade para sermos servidos. Pelo contrário, ele nos ensinou a exercer sua liderança servidora, ou seja, Jesus nos ensinou a servir. Mas vamos ver na Bíblia? Mas Jesus, chamando-o para junto de si, disse-lhe: sabeis que são considerados governadores do povo, tendo sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem a autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que sirva a todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 42 a 45. Portanto, o principal papel do homem como cabeça do lar é servir sua esposa, servir sua mulher, e depois também aos seus filhos. Claro que isto envolve dar uma direção e tomar decisões. Só não envolve abuso, tirania e falta de respeito. Quando Pedro escreveu aos presbíteros, que eram os líderes responsáveis pelo governo das igrejas locais, em 1 Timóteo 5,17,
mostrou como deveria exercer essa autoridade que Deus lhe confirmou. Nem como dominadores os que vos foram confiados antes tornam os modelos de rebanho. 1 de Pedro 5,3. Governar não é dominar. Governar é conduzir pelo meio de respeito, não de maneira imposição. Alguns maridos não entendem a posição dada por Deus à mulher, que é sua disjuntora, e agem como se elas não devissem dar opinião alguma sobre nada. Na verdade é que o homem deve aprender a ouvir sua esposa e que o próprio Deus certamente em certa ocasião teve que orientar Abraão, o pai da fé, a fazer isto. Vamos ver no Antigo Testamento. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque Isaque será chamado a tua descendência. Em Gênesis 21:12. Seu cabeça do lar envolve tomar decisões sozinho, sem consultar a esposa. Deus jamais teria trazido esta orientação, a cada esposo e cada esposa. E porque nós devemos falar isso das esposas e se envolve a nossa disjuntora. Isso envolve ela também. O governo espiritual no lar. Seu cabeça do lar envolve conduzir não apenas as questões naturais da vida familiar, mas também principalmente o governo espiritual do lar. O falar sobre qualificações necessárias para que deseja episcopado, apostolado. Paulo fala sobre a importância, antes que desejar o governo da casa de Deus, há que governar a sua própria casa. Vamos ver disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Em 1 Timóteo 3, de 3 a 4. Ao dar a mesma orientação, Tito, o apóstolo, deixa claro que os filhos não devem apenas ser bem educados por seus pais, mas devem ser crentes. Estas características revelam uma família que é governada espiritualmente. Vamos ver em Tito. Por esta causa te deixei em Creta para que puseste ordem em coisas restantes, bem como em cada cidade constituíssem presbítero conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Tito, de 1 a 5. O chefe da família deve conduzir sua casa no termo do Senhor. Isto não é missão apenas de um candidato ao ministério, mas de todos os cristãos. Porque o ministro deve servir de exemplo dele e requerir o modelo que demais cristãos devem seguir. Em 1 Timóteo 4:11, O capítulo dentro desta nação intitulado A Vida Espiritual da Família, onde detalhes a questão do governo espiritual do lar. Portanto, aqui faremos apenas uma menção deste aspecto do dever do marido de governar também no quesito espiritual de sua família. O espírito de Jezabel. Há um espírito em atitude de comportamento, embora eu creia que há de fato um espírito maligno que intriga de forma de agir entre o casal, que tem trazido muitas destruições nos matrimônios e também nas igrejas. Quero chamar-se de espírito de Jezabel. A razão de assim dominá-los, porque veio que na certa igreja de Tiatira, o próprio Senhor Jesus também o fez. Na carta à igreja de Pérgamo, ele menciona o conselho de Balaão, Apocalipse 2,14. O quanto isto foi nascido em Israel, ao refletir nesta mulher, como Jezabel pensou que ele não falava de seu nome literal, mas como sua atitude produzia comportamento de das mais abomináveis personagens na narrativa bíblica.
Tenho, porém, contra ti tolerares que essa mulher, Jezabel, que assim da mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos, praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Apocalipse 2:20. Jezabel na Bíblia é um modelo que não deve ser seguido tanto na questão do governo do lar como na família espiritual. Outra vez na Bíblia, ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, instigava. 1 Reis 21:25. Na verdade, há momentos em que Acabe precisava um menino mimado. Jezabel age como se fosse uma mãe. A pergunta é, o que fazer? No reino de Israel, significa mais ou menos que manda aqui, Nabote ou você. Mas a atitude dela de resolver a situação expressa a seguinte mensagem: se você não é homem para resolver isto, deixa que eu faça por você. Isso é errado. Vamos ver, em 1 Reis 21, de 8 a 14, você vai ver essa história, Não se deixar manipular. O cabeça da casa não se pode deixar manipular. Apesar de inclinamente falar de uma mulher específica, Jezabel, a bondagem bíblica sempre foi clara no seu sentido que o homem tome cuidado e não se deixe manipular por mulher alguma. A mulher não precisa gritar ou tentar convencer o homem de fazer algo à força. Não creio que Eva precisou de nada disto para convencer Adão, ou comer o fruto proibido. As mulheres têm seu charme, suas habilidades de influência, e várias vezes vemos exemplos disso na narrativa bíblica. Para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que os prostitutos, eles com os deuses, lhe sacrifique alguém e convide comandos dos seus sacrifícios. Tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se como os seus deuses. Faça que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Êxodo 34, 15, 16. O Senhor trouxe essa reflexão e Deus nos trouxe esta advertência sabia muito bem que isto iria acontecer, como ocorreu várias vezes, na história de Israel. Podemos olhar para a vida de Sansão também, as frases de Manassés, tudo isso passagem na Bíblia. Vamos ver Juízes 16, 15 e 17, Juízes 14, 15 e 17, são coisas que podemos tomar testemunho, que nós como homens não devemos nos deixar ser enganado por nossa esposa. Devemos observar cada pergunta e cada questão, e observar e estudar cada opinião dela. O primeiro conceito que quero abordar aqui é que amar é mais que sentir algo, é desse doar-se, ser amor especial, conjugal. Se fosse algo moralmente oportuno, como é o conceito de paixão que muitos possuem, não haverá necessidade de recebermos uma ordem divina acerca de amar a esposa. Se Deus ordenou, então somos obrigados a obedecer, a amar porque podemos fazer isto, porque a escolha e a decisão é gosto e declaração de cada um de nós. O amor cristão não é vítima de nossas emoções, mas servo de nossas vontades. Eis o mandamento divino: marido, amai vossa esposa e vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para que santifique todo purificado e no meio de lavagem de água pela palavra do Senhor. Efésios 5:25.
A observar que o padrão estabelecido por Deus é que o marido não apenas ame sua esposa, mas faça isso dentro do mais alto padrão de entrega, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Portanto, entender que como um homem deve amar sua esposa é necessário refletir em toda a palavra de Deus e sobre o modo como Cristo amou a igreja. Em primeiro lugar, é destacado a ideia que o amor é mais do que o sentimento involuntário. É importante lembrar que a condição de Jesus e que amou a sua igreja. Não nos amamos as Escrituras claramente como hoje. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Em 1 de João 4,19. O nosso amor é a retribuição ao amor dele. E não ao contrário. Na verdade, a palavra de Deus ressalta que fomos amados por Ele, quando ainda éramos seu inimigo. Romanos 5, de 8 a 10. Portanto, maridos, não devem apenas amar suas esposas, se ela estiver demonstrando grande afeto ou paixão por ele, ou somente se ela estiver sendo uma boa esposa, ele decidia amar e conquistar com seu amor. A Bíblia diz que a fé opera pelo amor em Gálatas 5:6. O amor faz enxergar o que a esposa ainda não é, o que ela é e o que ela se tornará como fruto de todo o investimento de amor feito por você. Foi exatamente isto que Jesus fez por nós. Este é o padrão que devemos repetir por conta deste inquestionável princípio bíblico. Concordo com tudo o que Jesus disse. Quando um homem ama a sua esposa corretamente, ela se torna mais do que ele sonhou e muito além do que ele merece. Amém? Em segundo lugar, o texto bíblico diz que Jesus a si mesmo se entregou por ela. O amor, portanto, é uma entrega sacrificial, uma doação de si mesmo. Este é o conceito bíblico do amor, né? O amor é, acima de tudo, a doação de si mesmo. Porém, a Sagrada Escritura já ensinava isto antes, na verdade, de muito antes. John Hunt afirmou isso. O bem de que amamos deve ser promovido, ainda que em detrimento de nós mesmos, ser o amor. Isto é amor sacrificial, é de dar atenção, mesmo quando esteja cansado, é abrir mão de algo importante a favor do cônjuge, é agradar a outro a não ser a si mesmo, agradar o parceiro e não a si mesmo. O conceito de alguns maridos é que amar a esposa é dar-lhe presente. Os presentes podem expressar o amor e carinho, mas amar é muito mais do que isso. Creio que foi diante deste princípio que John Blank declarou: é mais fácil dar qualquer coisa que tenha do que dar a nós mesmos. O amor também tem a ver com atitude a respeito de tratar bem. Vamos ver na Bíblia: marido, amai a vossas mulheres e não trateis asperamente. Colossenses 3,19. Outra versão diz o seguinte: marido, ame sua esposa e não seja grosseiro com ela. Colossenses 3,19 em outras versões. O apóstolo Pedro ensinou sobre a atitude de consideração e honra que o marido deve ter para com sua esposa. Vamos ver lá na palavra de Deus. Maridos, vós igualmente vivei ainda como do lar, como discernimento e tendo consideração para com vossa mulher como parte mais frágil. Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, porque não se interrompam vossas orações. Em 1 Pedro 3,7. A afirmação de Pedro acerca da mulher como parte mais frágil recorda-me uma advertência clara e
É necessário dizer que muitas vezes ao longo deixem esta consideração de amar a sua esposa. E faltou essa consideração de considerar a sua esposa como vaso mais frágil. Às vezes numa discussão ou outras formas erradas de falar e ainda outras pelas sensibilidades e emoções. Lidamos com isto quando erramos, precisamos nos arrepender diante de Deus. Quando não amamos a esposa, assim como Cristo amou a igreja, também precisamos nos repreender como nossas esposas, reconhecendo que falhamos com ela, pedindo perdão a elas. Então oremos e nos policiamos para não viver sempre tropeçando na mesma área, pois é precioso crescer e se deixar ser transformado pela ação do Espírito Santo de Deus. Amar a esposa é importar-se com ela e com o que ela se importa e que importar para ela. O que amor não é ódio, assim é diferente. Fico abismado com a atitude de muitos maridos com quem já conversei, aconselhei. Muitos deles acham que estão amando sua esposa pelo simples fato de não as odiarem ou não se incomodarem de viver junto com elas. É um absurdo, mas infelizmente é verdade. Precisamos crescer nesta área e meditar definição bíblica do amor que define manifestar uns pelos outros. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Em 1 Coríntios 13, 4-7. Vamos, maridos, mudar essa área aí. Um homem deve ser amante de sua esposa. Quero fazer uma distinção entre o dever do homem de amar sua esposa e o que envolve o carinho, apreço, dedicação, cuidado, valorização e de ser amante de sua esposa. Conota a expressão física do amor, da intimidade e vida sexual do casal. Aliás, o versículo bíblico que usamos como base deste ensino sobre o dever de uma aplicação dirigida na vida sexual do casal é, vamos lá, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhante à esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhante, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Em 1 Coríntios 7, 3, 4. Na verdade, a ser destacada é que prazer da esposa no ato sexual depende da decisão, da sensibilidade, da dedicação do marido. Diz o ditado antigo que, em matéria de prontidão sexual, o homem é como um fogão a gás, como um acender automático e estoque limitado de gás. E a mulher é como um fogão a lenha. O casal australiano Alan e Bárbara pensou nessa passagem, o livro Porque Eles Fizeram. Porque os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. Isso é essa editora escreveu esse livro, né? Bárbara, Alan e Bárbara, eles escreveram, o casal escreveu esse livro, afirmando a importância da região neurológica ligada e repetida sexual do homem em chegar em alguns casos a ser de vezes mais desenvolvido que a da mulher. A mulher disse, multiplicarei sobre modo suprimento de sua gravidez e meio dores dará a luz e teu desejo será para o teu marido e dele governará. Gênesis 3,16. Tá? Que Deus vos abençoe a todos. E que vamos continuar. O homem deve ser o provedor de sua casa. Outro dever importante dos maridos é estar relacionado ao quesito de provisão. O homem deve ser o provedor das suas necessidades da mulher e de toda a sua casa. Vamos na Bíblia. Assim também o marido deve amar sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a esposa de si mesmo, se ama, porque ninguém jamais odiou sua própria carne. Antes alimenta e dela cuida, como também Cristo fez,
a igreja, porque somos membros de um corpo só. Efésios 5, 28 a 30. Isso se relata. O falar de alimentar e cuidar da esposa é o apóstolo Paulo. Não está falando que o homem tenha que cozinhar ou dar comida na boca de sua esposa. Fala do seu papel de trazer o lar a provisão como uma expressão de seu cuidado a ela. A mulher, quando ainda solteira, tinha pessoa de seu pai, era provedor. No entanto, quando um casal faz uma aliança, deixa isso, o pai e a mãe se unir à sua mulher, se tornar uma só carne. Isso quer dizer, em Gênesis 2, 24, o homem deixa pai e mãe e virar sua mulher. Então, vai começar a ser provedor. Pais, é necessário que haja autoritarismo e autonomia. O cordão umbilical deve ser cortado na questão material financeira, além da questão do governo do lar. Portanto, mesmo casa-se um homem, já deve ser responsável das suas condições, oferência e suprimento ao lar. Veja o que o livro dos Conselhos de Sabedoria Provérbios diz acerca disto. Cuidar dos teus negócios, irá fora, apronta a lavoura do campo e depois edifica a tua casa. Provérbios 24, 27. Essas são as condições. O homem deve ser o protetor de sua família. Tomou, pois, o Senhor Deus um homem e pôs no jardim no Éden para lavrar e guardar. Tá? Isso está em Gênesis 2,15. Que Deus os abençoe a todos. Não esqueçam que Deus nos deu um grande papel. Amém? Olá, paz do Senhor a todos do grupo O Senhor é Nossa Força. Os deveres do marido. Tanto homem como mulher receberam de Deus atribuições para a vida familiar. Algumas iguais, algumas diferentes. Por exemplo, ao criar a mulher,